Vamos viajar? Você agora é nosso convidado para uma jornada a Praga, capital da República Tcheca. Mas o nosso turismo, é claro, tem a ver com tecnologia. Vamos conhecer um dos centros de segurança digital mais importantes do planeta e, de quebra, conferir lances de uma verdadeira batalha cibernética entre dois pesos pesados. De um lado, Estados Unidos, de outro, a Rússia. Esta é considerada uma das cidades mais bonitas da Europa. Praga tem mais de 1000 anos de história registrada em construções incríveis. Mas a cidade não se resumiu à preservação do passado. A capital da República Tcheca orgulha-se de ter sido cenário de uma transição pacífica entre o período comunista, quando o país ainda se chamava Tchecoslováquia, e a abertura para o Ocidente, com a divisão do território em dois países, Eslováquia e República Tcheca. Mas antes mesmo de todas essas mudanças políticas, ainda em 1988, Praga deu o primeiro passo para ocupar lugar de destaque no mundo digital, com a fundação da Avast, que acabaria se transformando numa das principais empresas de segurança digital do cenário global. Passamos alguns dias em Praga para conferir de perto como trabalha uma empresa desse tipo. O que primeiro chama a atenção é que, apesar de estarmos na Europa Central, o clima por aqui lembra o das grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício. O conceito é o mesmo, com a criação de um ambiente amigável que mistura trabalho e espaços de descompressão, como sala de jogos, biblioteca, academia e até mesmo um espaço para redes de descanso. Até a nossa apresentadora não resistiu e resolveu experimentar. Um dos destaques do complexo é, sem dúvida, a estrutura de alimentação que foi montada para atender a funcionários e visitantes. Um restaurante e uma cafeteria que oferecem refeições que vão desde o café da manhã até almoço, lanches e jantar. Tudo de graça e à vontade. Não tão longe daqui, no país vizinho, a Holanda, em 1991 a AVG começou suas operações. Depois de alguns anos de disputa pelo mercado, a Avast comprou a AVG no ano passado, numa transação de 1,3 bilhão de dólares. Hoje, as duas empresas ainda estão na fase de fusão. Conversamos com Ondrej Vlček, um dos nomes mais importantes da história da Avast. Apesar de jovem, hoje ele é um dos vice-presidentes. Sua carreira entrou para a memória da própria história da computação. Ele foi o criador do primeiro antivírus a rodar no Windows 95. De lá para cá, muita coisa mudou, é claro. Inclusive a empresa que ele ajudou a colocar no mapa. Perguntamos a ele como preservar a cultura startup agora que a companhia deu um salto depois da compra da AVG. Yeah, I think it has a lot to do with the company culture. So we are quite explicit about our culture. We like the culture of openness. So we want people to speak up whenever they think that there is something to say. We like people to, somehow think big. Focus on kind of building world-class products and building a business that will kind of survive long term. And we also like the culture where people can innovate and can kind of feel free to fail if it comes to it, so that it's just part of, there is no silver bullet in innovation. So in order to really be innovative, you have to kind of live with the possibility that not everything will just work out. And so that's I think all entrenched in our company culture, and people live that, and that's what it also enables us to be so successful. E o mundo digital? O que mudou fundamentalmente desde quando ele criou o seu primeiro antivírus até os dias de hoje? Yeah, I guess the biggest change that I see is that when I started in 1995, most of the security issues and most of the viruses, etc.,
were mainly created by hobbyists or by some people who, wanted to show off or, for bragging rights, etc. Today, it's very different. It's all about money. These things are created for commercial reasons. They are just kind of part of organized crime. So big groups, professionalized groups of attackers who are going after people's money. And so it's just the adversary has changed quite a bit. And so also the tools that we have to, and the weapons that we have to use are very different. So even though it may look like, it's virus in the 90s and virus in 2016, 17, these are very different things. O trabalho por aqui tem um foco claro: identificar malwares, vírus de computador, cavalos de Troia e outros bichos digitais, e também produzir vacinas que os neutralizem. E essa sala aqui é o coração dessa operação. Esse painel é o que mais chama a atenção. Ele registra em tempo real a criação global dessas pragas. Cada risquinho desses aqui corresponde a uma praga virtual. Detalhe, eles limitam o número de registros. Se eles fossem exibir todas as pragas que estão sendo criadas por segundo, a gente nem veria o mapa. A tela seria tomada pelos riscos. Tão grande é a proliferação de vírus e outras ameaças digitais. Michal Salat é o responsável pelo laboratório. So, as you may see on the graphs here, we see about 25 million of attacks in a day and about 600 million in a month. So this is basically the rhythm on how fast we get on attacks. Those are huge numbers. But when we're talking about new malware that's being created, it's several times a day. So whenever we block an infection, a family of malware, the authors would try to figure out how we blocked it and find a way how to change the malware so we don't block it anymore. They have a slight advantage because they can check whether we block the malware before they release it to the world. So they are quite sure at the time of release that nobody will block it, none of the AVs. So there is a huge challenge for us to stop the infection even on the first user that would see this new malware strain. Um detalhe que chama a atenção no painel é a verdadeira guerra cibernética que está em curso hoje entre Estados Unidos e Rússia. Dá só uma olhada na quantidade de ataques trocados entre os dois países. E olha que na hora que registramos essas imagens aqui, ainda era madrugada nos Estados Unidos. Imagine quando os Yankees acordarem. Para proteger os usuários dessa infinidade de pragas virtuais, a equipe do Michal produz uma vacina a cada 5 minutos. Boa parte desse trabalho hoje é feita automaticamente por computadores que usam aprendizado de máquina e conseguem aprender sozinhos. Mas ainda há momentos em que a interferência humana é indispensável. So the most challenging part is to stop the infection on the first user that will get it, because obviously if the attackers can try first whether we detect the infection or not, they're sure that nobody will detect the malware. So we need to find a way how to stop it when the first user will get the file that is infected. É claro que não podíamos deixar de prestar atenção no que acontece no Brasil. E olha só que interessante, no painel não aparecem ataques saindo do Brasil. Praticamente só temos ataques sendo direcionados ao nosso país. Será que os hackers brasileiros são menos ativos? A explicação é um pouco diferente. Acontece que os hackers brasileiros preferem usar servidores fora do país, especialmente na Rússia, para criar suas pragas virtuais. Na terra do Putin, tem menos fiscalização e a infraestrutura é muito mais barata. Ou seja, até os bandidos virtuais brasileiros estão de olho em custos menores. É brincadeira? Aliás, o Ondrej nos disse que os bandidos virtuais brasileiros têm uma atuação ligeiramente diferente do observado em outros países. Part of the problem is related to malware or viruses that were specifically created for the Brazilian environment, for example, attacking the Brazilian banks. So there is this whole category called Brazilian Trojans, banking Trojans, and they basically only work in Brazil.
and they somehow, go after users or customers of Brazilian banks. And so for us to protect efficiently against these products, these threats, we have to kind of have products that actually are customized to the Brazilian market. Pois é, criatividade brasileira em campo até pro lado do mal, né? O que só reforça a necessidade de você se cuidar. Mesmo que seja com uma solução gratuita, ter algum software de proteção é fundamental. Para completar essa nossa viagem ao mundo da segurança digital, perguntamos ao Ondrej o que ele vê como principal perigo nos dias digitais de hoje. E a resposta tem a ver com a tão falada internet das coisas. So as people's homes are increasingly more connected, it's not just the traditional, PCs and mobile phones and stuff like that, but it's also the tiny little devices like cameras or baby monitors, TVs. I mean, most TVs that you can buy today are somehow connected to the internet, and we will be seeing more and more. And so in typical household, you may have 10, 20 devices connected to the internet, and they are typically very bad when it comes to security. They are riddled with vulnerabilities, and the attackers know that. They are kind of one step ahead of the vendors who manufacture these devices, and it creates a huge problem globally. Foi uma visita super produtiva essa ao mundo da segurança digital. Produzimos vários outros vídeos no período que estivemos por aqui. Você confere tudo no olhardigital.com.br. Aliás, confira também a entrevista na íntegra com o Ondrej. O cara faz parte da história da tecnologia e tem muita coisa interessante para contar. Tá tudo disponível no nosso site, olhardigital.com.br. Para finalizar, mais algumas imagens da belíssima Praga, hoje uma das capitais mundiais da segurança digital.